Estão prontos para nós compartilharmos a palavra do Senhor? É muito importante que o seu coração esteja voltado para o que a gente vai compartilhar. Precisamos atentar para a palavra de Deus, descobrir princípios na palavra de Deus para vivermos melhor. Todo produto que você compra, normalmente vem um manual, dizendo onde é o botão que liga, onde é o botão que desliga, né? Dizendo onde é que você dá mais volume, onde é que tira, onde é que muda de faixa, onde é que muda de canal. Você ganha um manualzinho, mas o ser humano não tem esse manualzinho. Que bom que tivesse, né? Você já viu aqueles meninos bem traquinos, que você pergunta onde é o botão que desliga? Que bom que esse menino viesse com um botãozinho que a gente desliga, né? Pois bem, não veio esse manual, mas Deus deixou a Bíblia. E ele é um manual que nos ensina alguns botõezinhos. E a Bíblia é um livro extraordinário, mas muitos de nós temos dificuldade de identificar onde é que estão certos botões. E você já comprou aquele material, um produto eletrônico, né? Tipo essa bateria. Tipo, né? Essa bateria. Extraordinária, linda. Deve ter um som maravilhoso aqui nela. Deve ter. Em algum lugar tem. Mas precisa descobrir onde é que ele está. Né? Precisa descobrir. Tipo isso. Então, imagina que você compra um carrão maravilhoso e você não sabe onde é que estão os botões. Quando eu comecei a dirigir, faz pouco tempo, e uma vez um colega me emprestou um carro para vir buscar algo aqui em casa, do meu trabalho para casa, e eu vim no calor causticante dentro do carro. Eu não sabia onde é que ligava o ar-condicionado. Claro que eles tiraram onda da minha cara, né? Quando eu voltei, que disse para ele, rapaz, onde é que liga o ar-condicionado desse carro? E eles tiraram onda da minha cara. Tem que tirar, né, gente? A gente passa no vestibular, tem que tirar onda com a cara da gente. Quando a gente tira a carteira, as pessoas apitam atrás para dizer que a gente é... Que a gente é o quê? É lento, é barbeiro. O pessoal tem que tirar onda com a cara da gente, né? É terrível. A gente vai dar aqui, botar na... Como é que chama? Uma baliza. E o pessoal não tem paciência, né? É demais essas coisas. Então, tudo isso é um manual de instrução. Que bom que a gente tivesse manual de instrução. Pois a Bíblia é o manual de instrução que nos diz como que a gente funciona. A Bíblia, de longe, é pretensão de Deus que ele seja um livro de religião. A Bíblia é um livro de instrução para a vida. É um livro de instrução para viver bem, para ser feliz. Amém? Então, a Bíblia fala que todo aquele que dá ouvidos à palavra do Senhor, esse é sábio. É mais sábio do que os seus inimigos. Aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, fala, prospera em todos os seus caminhos. Inclusive a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se em toda a nossa busca filosófica, se toda a nossa busca de significação na vida, se nós não encontrarmos isso, temor do Senhor, a importância do temor do Senhor, se nós não encontrarmos isso, nós não encontramos sabedoria. O começo da sabedoria é temer ao Senhor e se desviar do mal. Esse é o princípio da sabedoria. Se em todos os nossos estudos, se em todas as nossas interrogações, nós não encontrarmos essa resposta, nós ainda continuamos tolos. Com vários diplomas na parede, tolos. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E onde nós vamos encontrar o conhecimento do temor do Senhor, se não no seu manual? Amém? Então, incline os seus ouvidos para o que nós vamos compartilhar hoje. Domingo passado, nós conversamos aqui com vocês sobre a parábola do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel conta a história de um homem que gerenciava a casa, os negócios de um homem rico. E aconteceu que os empregados trouxeram uma notícia para o patrão de que o mordomo estava roubando. E então o patrão mandou chamar o mordomo e disse, olhe,
ajeite as contas, porque você está reprovado como mordomo. O mordomo então teve uma ideia. Já que ele estava reprovado, mandou chamar todos os devedores do Senhor e perguntou a eles: quanto que vocês devem? E um disse: eu devo 100. Então o mordomo disse: coloque aí 80. Chegou para outro e disse: quanto que você deve? Ele disse: eu devo 100. Ele disse: pois coloca aí 50. Quanto que você deve? Eu devo 100, pois coloque aí 30. Porque esse mordomo teve um raciocínio interessante. Vocês compreenderam até aqui? Parábola? O mordomo estava roubando, o Senhor pegou ele e disse: acerte os registros, porque você vai ser demitido. E então o que ele fez? Chamou todos os devedores e começou a dar desconto para todos os devedores do Senhor. E diz a Bíblia que o senhor desse mordomo achou que ele foi muito inteligente no que fez. Então foi sobre isso que nós conversamos na semana passada. O Senhor achou muito inteligente o que esse mordomo fez. Quantos sabem que nós precisamos aprender algumas lições com esse mordomo? E então nós passamos a dizer quais foram as lições que nós aprendemos. Primeira lição que nós aprendemos é que é certo que haverá um dia de prestação de contas. Estão comigo? Primeira lição que a gente aprende aqui é certeza que haverá um dia de prestação de contas. Pessoas estão vivendo no planeta Terra e eles estão vivendo de modo como se nunca fossem prestar contas. Existe um outro grupo que faz tudo às escondidas e às ocultas. Usa toda a sua habilidade, toda a sua esperteza para que ninguém o flagre. Ele pega todas as suas sujeiras e coloca para debaixo de um tapete. A mulher esconde do marido, o marido esconde da mulher, o filho esconde dos pais, os pais escondem dos filhos, o professor esconde da diretora, os alunos escondem da professora, o profissional esconde do patrão, o patrão esconde do funcionário e todo mundo vive numa briga de esconde. Brincando de esconde-esconde, vivendo a vida como se fosse uma grande brincadeira de esconde-esconde. E a gente vai vivendo uma vida de faz de conta. A mesma coisa acontece com a nossa política. A gente faz de conta que não está roubando. E aí a gente pega todos os problemas que acontecem, coloca debaixo do tapete e vamos vivendo a vida. O delegado coloca também as coisas debaixo do tapete, os policiais as coisas debaixo do tapete, os presos, tudo debaixo do tapete. Todos os nossos erros sendo colocados debaixo do tapete. Então assim, essa é a filosofia que muitas pessoas assumiram para viver. Uma filosofia de esconder os seus erros. E para esconder os nossos erros, a gente é capaz de matar, de assassinar. Foi o que Davi fez para esconder o seu grande pecado. Ele matou para esconder o seu erro. Então, as pessoas vivem achando que porque esconde do colega que está do lado, porque esconde do pai, da mãe, do filho, acha que está tudo certo. Mas se tem uma lição que a gente aprende nessa parábola é que há um dia de prestação de contas. Ainda que se jogue no tapete, ainda que se faça, há um dia em que se haverá de prestar contas. A segunda lição que a gente, ou seja, não há nada que, a Bíblia diz assim, não há nada que você faça oculto que não venha um dia ser revelado. Se há uma convicção que a gente tem nas Escrituras é essa. Tudo que você faz às ocultas, o Senhor disse, vai ser mostrado dos telhados. E quando isso ocorre, a gente quer matar o nosso delator. Filho do cão, isso é um enviado do cão. Por que foi remexer no meu passado? Por que foi remexer na minha história? Por que foi remexer naquilo que me causou tanta dor? Deixa eu te contar, eu entendo que às vezes o nosso passado é remexido por um ato de misericórdia.
porque precisa de cura naquela área específica. E se aquela área específica não for confrontada, se aquela área específica não vier para a luz, não vier para a clareza, se a pessoa não assume a sua vergonha, provavelmente ela não vai ter a oportunidade de sarar aquilo que precisava ser sarado. A única coisa que Deus pode fazer por nós é quando a gente traz para a luz aquilo que está na escuridão. É quando a gente consegue falar sobre aquilo que está entalado em nossa garganta a vida toda. E a gente não sabe como processar aquilo, como lidar com aquilo, como lidar com os nossos conflitos. A gente está acumulando ossos podres dentro de nós. Davi disse, quando eu escondi o meu pecado, os meus ossos ficavam ressecados dentro de mim. Mas quando eu os confessei, achei misericórdia e graça. Então há uma graça liberada quando nós resolvemos trazer para a luz aquilo que está na escuridão, ok? Então veja, posso ter essa filosofia de esconder tudo? Posso. Posso viver de conta que eu nunca serei confrontado por aquilo que eu faço? A polícia pode não me pegar. O meu marido pode não me flagrar. Meu filho pode nunca ver, queridos. Mas você viu, você sabe. E Deus sabe. E o diabo também. As pessoas mais interessadas nesse cenário sabem. Vocês estão comigo? Então a primeira coisa que a gente aprende, não adianta viver uma vida de farsa. Precisamos andar de cara erguida. Se nós somos reprovados, então assuma que você é reprovado e precisa ser aprovado. Se você anda caído, então admita que você está caído. Porque a proposta de Deus não é manter caído, é pegar o caído e levantar. Restaurar aquilo que fora destruído. Estão comigo? Então, a primeira coisa que a gente aprende, há um dia de prestação de contas. E essa prestação de contas final é uma prestação de conta com o Senhor do universo. Não vai ser com o delegado de polícia. Não vai ser com o juiz do fórum. Vai ser diante daquele que foge os céus e a terra. Tão grande ele é. Então, se nós tivéssemos de fato a consciência da grandeza de Deus, a consciência do juiz que todos os homens hão de enfrentar. Veja, hoje nós pregamos graça. Hoje nós pregamos misericórdia. E é essa pregação que eu quero pregar. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu não vou pregar uma pregação que não é do nosso tempo. Jesus fala, esse é o tempo do evangelho do reino. Esse é o tempo do evangelho da graça. Eu não vou pregar um outro evangelho. Esse é o tempo do perdão incondicional. Esse é o tempo do perdão que não olha o que você fez, que não vê o seu passado, mas busca você, onde você esteja. Esse é o tempo da graça. E eu tenho que pregar o evangelho da graça, porque esse é o tempo de pregar o evangelho da graça. Mas haverá um dia em que essa porta se fecha, em que esse período se acaba. E quando nós falamos de juízo, nós estamos falando desse tempo, em que a porta do favor estará fechada. E você estará de cara com o juiz. E agora eu vou fazer o quê? Então, na parábola que nós contamos, primeira lição é, haverá um dia de prestação de conta. A segunda lição é, o mordomo estará reprovado. Quem é esse mordomo? Eu e você. Nós somos os administradores da vida. Você sabia disso? Que você é o administrador da vida. A gente tem recebido algumas pessoas, muitas pessoas, né? Ao longo do tempo, são muitas pessoas. Temos recebido muitas pessoas em nosso gabinete pastoral. E uma coisa que a gente percebe é a presença da passividade. Presença da passividade, presença de covardia diante da vida. Esse é um fenômeno comum na grande maioria dos seres humanos. Covardia, passividade. Eu me lembro de um testemunho que Martinha estava me falando, deixa eu ver se eu consigo reproduzir direito.
era um testemunho de um pastor. E nesse testemunho conta que uma vez, deixa eu ver se eu conto direito. Filha, conta aqui para mim, baixinho. Ok? A história desse senhor que o senhor disse que ele não era seu filho. Só um instante. Conferência aqui. Só um instante. Ele o quê? Por quê? Então, a história desse pastor conta que ele foi um garoto criado em orfanato, né? Um garoto criado em orfanato. E no orfanato ele foi violentado sexualmente. A vida que ele passou no orfanato, ele era violentado sexualmente. Estão acompanhando? Quando ele saiu do orfanato, ele foi dar para o mundo toda a violência que estava dentro dele. Então ele se tornou um cara absurdamente agressivo, violento, batia em muita gente. Ele não sabia como lidar com a angústia e com a dor que ele carregava por tanto abuso que sofreu no orfanato. Passou-se um tempo, ele teve um encontro com Jesus, recebeu a Jesus. Então ele foi para a igreja e passou-se um tempo naquele processo. Quando foi uma vez, não estou certo desse detalhe, era desse detalhe que eu estava conversando com ela. O fato é que um profeta de Deus profetizou para a vida dele e disse: você não é filho de Deus. Aí ele: sou sim. Claro que eu sou filho de Deus. Sou sim. E o profeta deixou aquilo bem incisivo: você não é filho de Deus. E ele foi questionar com Deus: como assim eu não sou teu filho? Eu sou teu filho. Recebi Jesus naquele dia. E aí veio uma declaração bombástica de Deus para ele. Deus disse: eu não tenho filho coitadinho. Nenhum dos meus filhos é coitadinho. Ele disse: você não é meu filho. Naquele dia, ele levou uma pancada nos peitos, dizendo: você não é meu filho, porque eu não tenho filho coitadinho. Amados, por incrível que pareça, no nosso gabinete pastoral, a coisa que a gente mais encontra é isso. Pessoas com pena de si mesmo, lamentando suas histórias, lamentando seus fracassos, mas sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma atitude de fazer a vida dar certo. De enfrentar os seus temores, de enfrentar os seus medos, de enfrentar suas covardias e fazer com que a sua vida dê certo. O que a gente aprende nessa parábola é que nós somos os mordomos da nossa vida. Nós dizemos: ah, o meu pai é um covarde. O meu pai fez assim comigo. O meu pai me abandonou. Meu pai não me fez assim. E a gente lança uma carga sobre o nosso pai. Quando não é o pai, é a mãe. Quando não é a mãe, são os irmãos. Quando não é os irmãos, são os amigos. Quando não é o amigo, é o colégio. Quando não é o colégio, é o país. Quando não é o país, é o mundo inteiro que está errado. Mas eu tenho que achar alguém para atribuir a minha culpa. E eu permanecer na passividade. Sem agir. Sem tomar atitude. Sem pedir perdão a quem é de pedir perdão. Sem consertar o que teve que consertar. Por exemplo, a gente aprende na Bíblia uma coisa sobre restituição. Estava conversando com o Ismaías essa semana sobre isso. Restituição. Pessoas vacilam na vida, fazem muita coisa errada. Se converte. Deus perdoou meus pecados? Perdoou. Mas o que você pode consertar do seu passado? Consertar do passado. Roubou um celular? Roubei. Compre o melhor e dê para a pessoa que você roubou. Melhor, não é pior não, melhor. Era aquele celularzinho velho desse tamanho. Roubou, roubei. Compra um celular Motorola G5 Plus. Chega para aquela pessoa e diz: eu te roubei. Jesus entrou na minha vida,
vi a minha vergonha, vi o que eu fiz, é feio o que eu fiz, tenho vergonha do que eu fiz, tenho vergonha de quem eu fui, e eu gostaria minimamente de consertar o meu erro. Aceite esse celular, por favor. Vocês entendem? Restituir. Arrependeu, vim para o Senhor, vim, mas você tem um passado. O que é que você pode consertar do seu passado? O que é que você pode ajeitar do seu passado? Então, o que a gente aprende, por exemplo, nós temos uma cultura de garanhão. São homens playboys. E agora nós estamos criando uma cultura de garanhonas. São as garotas playgirl. Não é? Então, e aí nessas culturas que a gente vai assimilando de Hollywood, a gente vai se tornando garotos que fazem meninos que não se responsabiliza por eles. Faz um menino com uma mulher, faz um menino com outra mulher, faz um menino com a outra, mas não se responsabiliza por nenhuma das mulheres e não se responsabiliza por nenhum dos meninos. Você recebeu Jesus, o que você vai fazer agora? Você foi confrontado, em Deus você é confrontado com a sua administração da sua vida. Vocês estão comigo? Gerente. Você é gerente da sua vida, você é mordomo da sua vida. Quando você encontra Jesus, então, o que eu vou fazer? Vou gerenciar minha vida. O que eu vou fazer com esses 3 meninos que eu fiz, dessas 3 mulheres diferentes? Se eu quero gerenciar bem a minha vida, eu vou ter que dar o mínimo de atenção a esses meninos que eu fiz. E as mulheres? Bem, se elas tiverem outros homens, aleluia. Elas estão seguindo a vida delas. Você não vai ter 3 mulheres. Você vai precisar escolher uma. O conselho de Deus para nós é: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua singular. Sua mulher, não é suas mulheres, é sua mulher. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E serão os dois uma carne. Esse é o objetivo de Deus, o projeto de Deus desde o princípio da criação. Se torne uma só carne com uma mulher. Vocês estão comigo? Então veja, quando nós vamos gerenciar a nossa vida, nós vamos ter que olhar para aquilo que nós estamos fazendo de errado e consertar. A nossa vida é um grande alicerce, aliás, é uma grande construção. Vocês concordam comigo? A nossa vida é como se fosse um grande prédio. E nessa construção a gente coloca alguns materiais que não são lá muito bons. Quando recebemos a Jesus, o Senhor confronta o nosso gerenciamento da vida. Nós vamos lá na nossa construção e trocamos aquilo que não está bom. Vocês estão comigo? Hoje você é jovem. Nossa igreja aqui só temos o seu César, que é o nosso cabecinha branca. Temos ali a dona Nenê. Meu Deus, que presente essas 2 criaturas aqui. Olha lá, está ali seu César, cabelinho branco, a esposinha dele do lado, e aqui logo atrás a irmã Nenê, a Nenê mais linda da 32. Maravilhoso. São os anciões desse lugar, e é uma honra para nós. Honra mesmo. Eu digo para ele, ele não acredita muito, mas eu insisto muito, um dia ele acredita. Que é uma beleza. Eu tenho muita alegria em recebê-los aqui. E a dona Nenê, ela nem se conta, né, dona Nenê? É um sucesso. Mas a grande maioria dos nossos garotos aqui são o quê? São jovens, são pessoas de 40 anos para baixo, 50 anos para baixo, 60 anos para baixo, 70 anos para baixo, enfim. São só jovens. São as criancinhas. Mas vocês concordam que se nós somos jovens, nós podemos construir direito as nossas vidas? Nós podemos construir direito o nosso alicerce, nós podemos acertar algumas coisas, nós não precisamos cometer os erros que nossos pais cometeram, que nossos avós... Vocês concordam comigo? Que hoje nós temos a condição de gerenciar melhor a nossa vida? Agora, para gerenciar, você tem que liderar. E para liderar, você tem que vir para o palco e encenar a sua história. Você não pode ficar na plateia assistindo a vida passar. Você tem que ir para a plataforma da sua vida e encenar o teatro da sua história e dizer como que você quer que a sua história seja. Ah, eu sou muito pobre.
Estudei no Edmilson Pinheiro. O que eu aprendo de Deus é que Deus não é não assim. Não sei quanto a vocês, mas esses meninos aqui tudinho estavam disputando aí com Ari de Sá. Estão disputando com Farias Brito. Não, não é? Eu sei o que é isso, eu passei por isso, eu estudei também. Estudei lá. E eu enfrentei essas crianças também no vestibular, e eu me senti o homem mais burro da terra. Porque os meninos são fera. E eu digo, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo na terra dos gigantes? Mas, irmãos, eu aprendo de Deus é que Ele é especialista em levantar pessoas do pó e os fazer assentar entre os príncipes. Não existe problema em Deus em fazer estas coisas. Deus transformou Daniel nos 10 homens mais sábios da Babilônia, 10 vezes mais sábio do que os seus colegas. Deus transformou José na potência do Egito, no segundo governante depois do faraó. José, uma tribuzinha nômade. Então não adianta eu olhar para a minha história e dizer, sou um fracasso. A sua vida é um fracasso, se você crê que ela é um fracasso. Se você não vier para o palco da sua vida e disser, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é assim que eu me vejo, é assim que eu... Como é que você se enxerga? Não, eu não sei, não sou muito inteligente, eu não sou muito burro. Se eu fosse bonito... Isso é porque você está na plateia. Mas se você vier para o palco e disser, é isso que eu quero, é isso que será, é isso que acontecerá, é assim que vai ser, é assim que será. Porque você resolveu deixar de ser vítima, você resolveu deixar de ser coitado. Aconteceu algo assim na minha história. Eu estava trabalhando de 4 da manhã às 2 horas da tarde, lá em Fortaleza. Eu tinha que sair de lá para ir para o cursinho, porque eu tinha que querer mais, eu quero faculdade, eu quero uma profissão, eu quero crescer na vida, eu quero expectativa. E então, eu tinha que fazer tudo. Levantava de manhã, 2 horas da tarde eu largava, 3 horas eu estava no cursinho. E dormindo, né? O professor falando e você... Tinha acordado 4 da manhã, já tinha trabalhado até as 2. Ia ficar lá até 8 horas da noite. Vir para casa, comer alguma coisa. Amanhã de madrugada tem que estar de novo, e aquela rojão, aquela coisa. Quando eu chegava no colégio, eu via os garotinhos que tinham os papais para sustentar e que tinham amizade com o professor. Todas as vezes que eu chegava, estava lá debatendo assuntos com o professor, e eu querendo entender o que foi dito mês passado ainda. Aí eu digo, como é que eu vou competir com esse cara? Tem condição, nós vamos prestar o mesmo vestibular. E não dá. Aí eu comecei a pensar, se eu não fosse casado, se eu não tivesse 2 filhos, se eu não trabalhasse de 6 às 14, se eu fosse rico, se eu fosse bonito, e um monte de si. E teve uma hora que o Senhor me confrontou e disse assim, pare de falar sobre o si, admita quem você é, onde você está, e testemunhe o que eu vou fazer. Aquilo foi, para de se lamentar. Porque enquanto você fala do si, você não vai enxergar o que você pode. Você só vai se lamentar. E a palavra que Deus disse para aquele pastor foi, você não é meu filho. Porque nenhum dos meus filhos recebeu espírito de coitado. Nenhum dos meus filhos é coitado. Todos os meus filhos receberam espírito de poder, de intrepidez, de ousadia, de avanço, de crescimento. Esse foi o espírito que nós recebemos. Olha só. Quando Moisés mandou 12 espias para olhar a terra da promessa. Os 12 espias foram e olharam a terra da promessa. 10 deles voltaram apavorados e disseram, nós somos como gafanhoto aos olhos daquele povo. Vocês entendem isso?
como é que eles se viam? Somos gafanhotos aos olhos daquele povo. Aqueles 10 influenciaram 3 milhões de pessoas. 10 líderes influenciaram uma nação inteira, dizendo: não podemos entrar na terra da promessa, não podemos entrar na nossa conquista, não podemos entrar na nossa herança, não podemos entrar na nossa própria vida. Por quê? Somos como gafanhotos. Mas havia 2 homens, Josué e Caleb. E depois que o povo estava com o coração inflamado por causa desses 10 líderes, Josué e Caleb se levantou: calem, calem, calem a boca. O Senhor é conosco. Eles são para nós como pão. Vamos mordê-los, vamos comê-los, porque o Senhor é conosco. O que é isso? Gerente da vida. Gerenciando a própria vida. Você só pode assumir essas duas, baixa um pouquinho, você pode assumir essas duas posturas. Ou você se enxerga como gafanhoto, ou você se assume como escravo, ou você se assume como coitadinho, ou você vive a vida lamentando daquilo que você não tem, ou você assume a postura que vê como Deus vê. E Deus disse: eu não tenho filhos coitados. Leoneide estava falando comigo essa semana, eu digo que você foi ousada, irmã, sempre. Nós estávamos falando sobre a farda do diaconato. Houve uma reunião de diáconos aqui, e eles discutiram sobre a farda do diaconato. E o que foi discutido é que nós não podemos comprar, porque cada farda ia sair em torno de R$300. Pessoal bem alinhado. E então, o que foi entendido é: vamos buscar uma outra alternativa, porque R$300 não dá para nós. E a irmã Leoneide voltou para casa arrasada. Ela disse: pastor, está errado. E eu sei que esse espírito é de Deus. Eu sei que esse espírito é de Deus. Pastor, está errado. Nós podemos. Nós podemos. Nós podemos receber os nossos irmãos aqui alinhados, bonitos, elegantes, finos. Porque tudo depende de uma postura que nós assumimos na vida. Se nós nos enxergarmos como gafanhotos diante da vida, nós seremos devorados sem misericórdia, porque é assim que nós nos vemos, é assim que nos portamos, é assim que nos comportamos. Um gafanhoto, você pisa, amassa ele. Mas aquele que tem o espírito de excelência, aliás, é esse o nome que a Bíblia chama, porque em Josué e Caleb tinha um espírito excelente. Eu gosto dessa palavra. Em Josué e Caleb tinha um espírito excelente. Quando a gente vai para José do Egito, a mesma expressão é usada. Ele tinha um espírito dos deuses. Quando você vai para Daniel, a mesma expressão é usada. Quando Daniel entrava na presença do rei para adivinhar os sonhos, dizia: porque ele tem um espírito excelente. Amados, o que é esse espírito excelente, senão o espírito de Deus? E o que Deus está dizendo é: os meus filhos não têm espírito de coitadinho, eles têm espírito de Deus. Um espírito de excelência. Então veja, eu posso gerenciar a minha vida me vendo como gafanhoto. Ou eu posso gerenciar a minha vida me vendo como Deus vê. Quando Davi chegou, estava lá no que foi levar comida para os seus irmãos. Irmãos, olha que coisa doida, presta atenção nisso aqui. O menino que foi levar o lanche. Já viu isso? O garoto do lanche. Geralmente esses garotos do lanche têm milagre na vida deles, né? Você vê que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, era o quê? O menino do lanche. Estava todo mundo faminto, no meio do nada. E os discípulos aperreados. E dizia: Senhor, como que eles vão comer? Despede os bichinhos. Porventura eles acharão algum lugar onde comer. Jesus fala: alimente-os. Na cabeça dos discípulos, ele falou: o senhor está doido? Quantos denários seria necessário para alimentar todo mundo?
Jesus não perguntou, ele disse: alimente-os. Faça-os sentar e os alimente. O que é que vocês têm? Bom, tem um garotinho do lanche aqui. Tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: basta. Basta o garoto do lanche. Mas por que basta o garoto do lanche? Porque a fé é sua. Mas o poder é dele. A fé é sua. Mas o poder é dele. Quem vai fazer o milagre não é você. Tem um garoto do lanche. Pegou 5 pães e 2 peixes, o Senhor multiplicou. Quando chega Davi também na presença do exército de Israel, lá vem também o garoto do lanche. Porque os soldados prontos para a guerra estavam na guerra. E o garoto do lanche estava pastoreando ovelhas. E o pai chamou ele e disse: vai levar um lanche para os meninos que estão lá na guerra. Só que quando ele chegou, havia um homem apenas, chamado Golias, rugindo. King Kong. Apavorando um exército de uma nação. Apavorando um exército de uma nação. E então chega Davi e pergunta: o que se passa? Todo o exército amedrontado, inclusive os irmãos de Davi: o que se passa? Ele disse: é esse gigante que está desafiando um israelita para lutar com ele. E se vencer, acaba-se todo o conflito. Tem detalhe: o rei está oferecendo a filha dele para quem vencer. Tem detalhe: o rei está oferecendo tesouros para quem vencer. Tem detalhe: o rei está oferecendo que quem vencer esse gigante nunca mais pagará imposto. Eu não sei se você está percebendo, mas todas essas coisas se referem a finanças. Finanças. Casar com a filha do rei, você vira o quê? Receber tesouros, você vira o quê? Receber imunidade de impostos, é referente a quê? Finanças. A única coisa que precisava era o quê? Vencer o gigante. Só isso. Vença o gigante e você entra na terra da promessa. Mas o espírito que estava sobre Davi, a Bíblia chama de um espírito excelente. É um espírito que crê, é um espírito que avança, é um espírito que gerencia a vida com uma outra perspectiva, com uma outra intrepidez, com uma outra ousadia. Davi chega: o que se passa? É isso. Aí ele pergunta: como que não há entre vocês um para enfrentar esse homem? Quem é esse incircunciso, esse que não tem aliança com Deus, para desafiar um exército aliançado com Deus? Sabe o que os irmãos de Davi disseram? Você é um arrogante. Quem você pensa que é? Você sabe que os que têm espírito de excelência vão ser julgados desse modo? Você é um arrogante. Porque você gerencia a vida de um outro modo, você é gerente da sua própria vida. E você pode assumir uma vida de coitadinho, uma vida de miserável, uma vida que conta a sua história sofrida, as violências que você sofreu, as injustiças que você sofreu, e você se amarrou a isso e disse: vou morrer com isso, essa é a minha riqueza e o meu tesouro. Você pode assumir essa postura, mas os filhos de Deus receberam um espírito excelente, não um espírito de coitadinho, mas um espírito que se ergue e que se levanta e diz: hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Mas aqueles que não tinham espírito de excelência disseram: você é um arrogante. Aí Davi diz: por acaso eu não tenho motivo para ser? A pergunta eu faço para nós hoje: você tem motivo para ser arrogante em Deus? Para ser audacioso em Deus? Para crer em Deus? Para se levantar e ser o que Deus pensa para você ser? Você tem a ousadia disso? Vão olhar para você e dizer: não vai acontecer. E daí, irmãos? O espírito de excelência está dentro de você. Quem está vendo o seu futuro é você. Quem está no palco encenando a sua história é você. Ei, as experiências dos outros podem paralisar você. Para quem você olha? Em quem você se mira? Você olha para os motivos que deram errado. Você olha para as pessoas que falharam.
Pessoas querem se libertar de drogas e dizem: tantos se levantaram e caíram. Qual é a visão que você tem da sua própria vida? Quantos estão presos em vício de álcool e dizem: quem se prende no álcool nunca se resgata disso? Você está baseado em quê para você dizer isso? Na história do seu amigo? Na história do seu pai? Na história do seu irmão? Na história do Joaquim, do Manel? Em quem que você está baseado? Escute, a história dos outros quer interferir no seu teatro. No teatro da sua vida. A pergunta é: você vai deixar? Ou você já tem a sua vida na sua mente e você está encenando? É isso que eu vou ser? É assim que vai acontecer? O meu primeiro ato é esse, a minha primeira fala é essa, o meu segundo passo é aquele, é nessa direção que eu vou, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero ser, é assim que eu me enxergo, é assim que eu me vejo. Então você vai encenar a sua história. Pessoas vão estar na plateia dizendo: não vai dar certo. E você está dizendo na sua vida: minha história é outra. A minha história não tem que ser igual à sua. Como que você se vê? Um exército estava amedrontado, porque um gigante estava rugindo. Mas havia um jovem que tinha aliança com Deus. E ele disse: eu tenho motivo para ser arrogante. Eu tenho motivo para crer. Eu tenho motivo de excelência. E vocês sabem da história. Davi, logo essa notícia correu no meio do exército, disse: tem um doidinho aí que... Cadê o Adnan? Tá aqui não? Olha, deixou de passar hoje no filme hoje. Vocês conhecem o Adnan, correto? O Adnan é um menino que malha muito. Não é? Malha muito, é um menino... Então imagina que o Davi, mais ou menos com aquele corpo, chegou diante do rei. Quase 2 metros de altura, ou melhor, mais de 2 metros de altura, porque diz que diante da multidão ele sobressaía a todos. Então, se todos estão em pé, Saul era visível. Assim, bastava olhar e você via, porque ele se destacava de todos os outros. Então, chega um garoto de 17 anos, magrinho, fininho. Mandou me chamar? Sim, senhor. Tenho ouvido boatos que você que deseja matar o gigante? Sim, senhor. Por que você não vai se suicidar no outro canto, né? Por que você não busca suicídio no outro canto? E Davi foi tentar convencê-lo: não, meu senhor, eu tenho tido experiências com Deus. Deus tem me livrado de algumas situações. Eu preciso lhe contar o que Deus tem feito. Por acaso eu não tenho motivo para crer que assim como o Senhor me fez vencer o leão, assim como o Senhor me fez vencer o urso, do mesmo modo o Senhor me fará vencer o gigante. O que eu aprendo com isso? É que você só vai vencer o gigante quando você aprender a vencer as pequenas coisas. Existem pessoas que são paralisadas por nada. Por nada. Por nada. Por uma roupa, por uma pessoa que olhou para mim com cara feia, porque ninguém me cumprimentou, porque ninguém me valorizou, porque ninguém me viu, porque ninguém me nota, porque, coitadismo. Eu sou coitado. Escute, esse espírito não é de Deus. Todas as vezes que eu percebo esse espírito em uma pessoa, eu entro forte. Porque eu sei para onde ele carrega, eu sei para onde ele leva, eu sei para onde ele carrega as pessoas, e nunca é para vitória, sempre é para derrota. Esse espírito não é de Deus. Uma vez o Senhor me deu um discernimento do diabo do seguinte modo: ele é um velho, mendigo, sentado à beira do caminho, com o seu saco e a sua bengala, esperando o viajante que passa pelo caminho. Tem um detalhe: ele é pobre, tem um saco, tem uma bengala, mas ele é muito sábio. Ele é muito inteligente. Se ele trocar 2 dedos de prosa com você, ele convence que você é ele. Porque tudo o que ele queria era ser você. O detalhe é que ele sabe quem você é, quando você mesmo não sabe.
Ele sabe. E Ele queria ser tudo o que você é. Mas como que uma névoa cobre os meus olhos e eu não consigo ver quem eu sou em Cristo. Por isso que o grande foco é nós descobrirmos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Porque se nós descobrirmos isso, quem é Jesus e o que Ele fez por nós, nunca mais isso acontecerá conosco. Nunca mais. O espírito de excelência, o espírito do poder, o espírito de intrepidez, de ousadia, de equilíbrio, ele operará na vida, porque nós descobrimos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Quem nós somos. O nosso principal problema é um problema de identidade. Quem é você? Qual o seu nome? De onde você é? Quem é o seu pai? Qual é a sua nacionalidade? O nosso problema é um problema de identidade. Ache a sua identidade e o resto estará resolvido. Ache a sua identidade. O diabo entrou na nossa história e destruiu a nossa história. Destruiu a nossa identidade, rasgou a nossa identidade e colocou informações falsas lá. Descubra qual é a sua identidade. Quem é o seu pai? Qual é a sua história? Outro dia nós estávamos aqui numa aula de membresia e afinal de contas ontem foi classe dos novos. Formatura. E eu quero dizer de uma decepção do meu coração. Eu não vi vocês aqui. Viu? Amo vocês. Mas nós deveríamos estar aqui. A igreja estava lotadinha, mas era de convidados. E cadê você celebrando a vitória dos seus irmãos? Eles passaram 6 meses exercendo domínio próprio para estar aqui, aprendendo rudimentos da palavra de Deus. Informações fundamentais que não podem faltar na vida cristã. Eles estavam aqui. Venceram 6 meses e ontem foi a formatura. E eu, como igreja, devo celebrar a vitória dos meus irmãos. Você soube que o irmão passou no vestibular? Celebra com ele, festeja com ele. Soube que o irmão conseguiu um emprego, está vencendo? Celebra com ele. Soube que o irmão botou uma empresa? Celebra com o irmão, compra dele. Vocês estão comigo? Compra do irmão. Celebra a vitória dele, o avanço dele, vai crescer, vai ficar rico. Aleluia. Você não crê no irmão rico? Sim ou não, irmão? Rapaz, crê no irmão rico do teu lado. Crê no irmão rico do teu lado. Olha para o lado dele e diz: ei, rico. Aleluia. Ei, próximo milionário. Aleluia. 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 Que bom que você é amigo dele. Amém. Que bom que você é amigo dele hoje. Oh, meu Deus, que coisa linda. Hein? Celebra a vida do teu irmão rico. Amanhã você vai estar na mansão dele e diz: se lembra daquele culto? Aleluia. Se lembra daquele culto? Aleluia. Nós somos gerentes da vida. A pergunta é: como que nós estamos gerenciando a nossa vida? E se nós estamos sendo fiéis na nossa administração? Como é que nós vamos ser achados fiéis na nossa administração? Nós vamos ser achados fiéis na nossa administração se nós crermos. Se nós tivermos espírito de fé. Amém? Não uma postura de coitado. Venham para cá. Não uma postura de coitado. Que foi? Vem para cá. Se sentiram ofendidos? Espírito de milindrismo, fora daqui! Fale comigo. Todo milindrismo, fora daqui!
Aleluia. Todo espírito de milindre, fora daqui. Aleluia. Aleluia. É chamado com intrepidez. Vão, invaso. Come on. Como é que você acha que Deus vai chamar você na eternidade? Venha. Venha, amada minha. Você acha que vai ser assim? Não, irmão. A Bíblia fala que é clangor de trombeta, é grito, é brado, é júbilo. Come on, baby! Vem pra cá. É assim. E você vai vir como? Você acha que vai ser assim? É não, a Bíblia fala que é como bezerro na estribaria. É como cavalo solto no pasto. Aleluia! É assim. É cheio de vibração, é cheio de entusiasmo. Quando você ouvir a voz do Senhor chamando você, come on, baby! Aleluia! É desse jeito. Então, amados, você é gerente da sua vida. A sua vida não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu país, não é culpa do seu governo. Você tem uma identidade. Aleluia. Vai para o palco da tua vida. Vai para o palco da tua vida. Construi a tua história. Constrói a tua história. Vive a tua história. Não deixa pessoas puxar você para baixo. Aleluia. Aleluia. Sou gerente da minha vida. Resolve isso. E você vai ver o que acontece com o resto. É só resto. É só resto. Lidere a sua vida. Naquilo que você olha e diz, eu não tenho sido um bom gerente. Muda. Lidera aquela área. Estou andando relaxado, eu não gosto de andar relaxado. Então anda chique. Vai comprar batom garoto na bodega. Veste sapato vermelho. Seu problema não é que você se acha feia e relaxada, então exagera. E o pessoal vai dizer, como assim, para comprar bombom? Deus está mudando coisas dentro de mim. Pequenos atos, pequenas atitudes. Você se olha no espelho e não gosta do que vê, muda o cabelo. Arranca tudo. Ou então muda o penteado. Se penteava para o lado direito, bota para o esquerdo. Se era para frente, bota para trás. Se precisa de uma juba, bota a juba. Mas muda algo. Você está gerenciando a sua vida e está dizendo, eu não estou gostando. Não gosta do seu óculos, muda o óculos. A gente já ouviu, amados, que aquilo que a gente tolera não pode reclamar. Por favor, repete isso comigo. Aquilo que eu tolero, eu não posso reclamar. Está tolerando? Está gostando? Tô não. Então faz alguma coisa. Porque você lidera a sua vida. Não estou gostando da minha vida. Por quê? Por causa disso. Então muda. Porque o único responsável pela sua vida é você. Você é o mordomo da sua vida. Ah, eu queria ser um grande homem de Deus. O que está fazendo para ser um grande homem de Deus? Eu queria ser uma grande mulher de Deus. O que está fazendo para ser uma grande mulher de Deus? Já subiu no palco? Qual é o primeiro ato? Qual é a primeira cena? Qual é a primeira fala? Qual é a primeira música que vai ter no palco quando eu subir no palco da minha vida? Vou ter uma música estridente, vigorosa, ou vou ter uma músicazinha lenta? Qual é a música que vai marcar o ritmo da minha vida? Rock? Nessa daqui não, né? Você vai pro palco da sua vida. Qual é a música que você vai botar? Qual é, filho? Como é? Eita! Aleluia!
Vem para a vida, Vaz. Amado, Jesus chegou na sepultura de Lázaro. Jesus chegou na sepultura de Lázaro. Lázaro fedia mal. Por que é que a gente fede mal? Ossos apodrecidos. Nessa daí não. Vai a revelação aí, Vaz, vai. Lázaro estava fedendo fazia 4 dias. 4 dias, Lázaro estava morto. Estava enrolado com panos. Vamos ver se eles creem. Qual é a música do palco da sua vida? Como é? Aleluia! 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 Vem pro palco! Aleluia! Aleluia! Sai para fora, Lázaro! Sai para fora! Vem pra vida! Aleluia! 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 Meu Deus! Diga, eu sou gerente da minha vida. Eu não tenho espírito de coitado. Eu tenho espíritos que vencem. Eu tenho um espírito que avança. Eu tenho um espírito excelente. Eu sou dos que creem. Sobre mim há uma promessa.